Salve, salve! Tô aqui com a minha amiga, com a minha sócia, com a minha parceira, Ellen Salomão. Hoje a gente vai receber a nossa amiga Luísa Avono no nosso podcast E-Grativer. É um podcast que a gente fala sobre marketing digital, sobre mentoria, sobre construção de negócio. E hoje a gente vai abordar mais profundamente aqui com a experiência da Luísa, como você faz para você construir audiência. Luísa, você trabalha com relacionamentos, você é super reconhecida, tem centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Queria que você contasse um pouquinho de como foi essa construção e se você já sabia que você ia chegar tão longe quando você começou. Uau! Se eu sabia que eu vou começar de trás pra frente, então. Se eu sabia onde eu ia chegar, não. Mas eu sabia que ia dar certo. Eu não sabia o que era dar certo, mas eu sabia que aquele negócio ia ser a realização de um sonho. Eu sabia que eu ia viver a vida que eu gostaria de viver com aquilo ali. Mas como que isso começou? Assim, certeza das coisas eu tenho muita, Vinhas. Eu tenho muita certeza do que eu vou viver, do que vai acontecer. Agora, como exatamente o detalhe da coisa, não. Certo. E como começou isso lá atrás, né? Começou com falar sobre relacionamento, como veio essa ideia. Da onde você tirou essa ideia? Ganhar dinheiro com isso, né? Imagina meu pai explicando pros amigos dele, minha filha ensina. Os outros arrumar namorado. Adendo, hein? Fazendo um adendo. Quando não tinham tantas pessoas falando sobre isso. Não tinha, e eu nem tinha namorado, né? Então... Mas, bom, eu sou atuária de formação, né, e trabalho com trabalhava, né, com números, com toda a parte lógica e racional dos fundos de pensão, e eu fazia aquilo muito bem, mas eu não amava aquilo, eu não desejava fazer aquilo para sempre. E por algum tempo eu ficava pensando, cara, mas se não é isso, é o quê? Porque eu já estudei, eu já investi nisso aqui, né? Como é que você muda? E outra, eu ganhava bem. Então, alguma coisa para superar aquilo ali tinha que ser uma coisa muito incrível, tinha que me dar, né? Não é tipo, a água não estava batendo na bunda, eu não estava desesperada, nem nada disso. E eu tive muitas ideias, eu pensei em franquia, eu pensei em abrir vários negócios, eu tinha muitas ideias, eu levava para terapeuta, ela falava assim, então tá bom, agora vamos imaginar a sua rotina nesse novo negócio. Eu falava, putz, não é para mim, não vai dar certo. E até que eu conheci conheci não, de alguma forma, sei lá o quê, eu não sei como, eu conheci curso online. Em algum momento, o curso online começou a surgir pra mim, eu falei, pô, que legal, né? A gente aprende sem sair de cá, pô, que legal, tô fazendo um curso de um cara dos Estados Unidos. Eu achei aquilo genial, sabe? E eu falei, pô, trabalhar com internet deve ser massa, né? Porque, pô, esse cara tem um curso online, ele trabalha de onde ele quiser. E aí eu fui construindo na minha cabeça o que seria a rotina daquilo ali. Eu falei, pronto, quero trabalhar com internet. Como eu não sei, como é que eu vou começar? Eu não sei. E a primeira coisa que eu fiz foi ter um blog. Na verdade, blog eu tive a vida inteira, eu gosto de escrever, né? Então eu tive vários blogs. E aí, naquele momento, eu retomei essa ideia, esse hobby de ter um blog. E aí, naquele blog, eu fui escrevendo e tal. Eu falei, não, mas meu negócio é fazer dinheiro. Eu quero fazer dinheiro. Por quê? Eu queria fazer uma transição de carreira. Então tinha que ser alguma coisa que me retornasse financeiramente. E aí, eu comprei um curso, então, que ensinava você a ter um curso online. Então, tenha o seu curso online. Comprei esse negócio e eu falei, bom, vou estudar isso aí. E o povo falava assim pra mim, mas você vai ensinar o quê? Eu falei, não sei, mas vai mudar minha vida. Esse negócio vai mudar minha vida. E, então, eu fazendo esse curso, num dado instante, a pergunta era, o que você ama falar sobre ou estudar sobre? O que você conversa com seus amigos, com seus familiares, né? Eu não lembro exatamente como era a pergunta, mas era uma coisa nesse sentido. Uhum. Eu falei, cara, viagem, né? Quem não ama falar de viagem? O que eu amo fazer? Eu amo viajar, pô. E aí eu fiz uma listinha de coisas que eu gostava e tudo, fui riscando, né? E pensando, cara, eu ensinaria isso, mas eu sei o suficiente para isso? Ou eu estudaria o suficiente para ensinar isso? E eu fui riscando da lista aquele monte de coisa que eu gostava e sobrou viagem e relacionamento. Porque relacionamento, gente, é o tema da minha vida. Eu li muitos livros sobre relacionamento, eu fiz, né, naquele momento eu já tinha, sei lá, uns 8 anos de terapia só na fase adulta, né, fora a adolescência, infância e tudo mais, só na fase morando em Brasília, 8 anos de terapia falando de namorado, de relacionamento, de onde que veio isso, por que a gente sofre, sei lá o quê.
E quando eu via casais que eu achava assim interessante, diferente o relacionamento, eu tinha muitas perguntas para esse casal, mas como é que vocês vivem? Mas como que começou? Mas como que vocês Era estilo lidam? Globo Repórter, onde vivem, o que Cara, comem, o que investigando. fazem. Total. Isso era o tema. Eu falei, cara, esse é o tema da minha vida. Eu estudaria isso a vida inteira, estudaria. Eu ensinaria algumas coisas que eu já sei sobre isso, eu ensinaria. E eu comecei a perceber que tinha uma coisa, comecei a fazer então curso online sobre relacionamento. E eu comecei a perceber que quando eu fazia esses cursos, muita coisa era sobre sedução. Eu falei, não, mas essa parte eu sou boa. A sedução eu sou boa. Mas eu ensinaria sobre sedução? Cara, sim, eu ensinaria sobre isso. Então, surgiu daí essa ideia. Quer dizer, uma construção, não foi do nada, eu não acordei, não pipocou. Não, é uma construção, vendo várias coisas, falando com várias pessoas, estudando coisas diversas, fazendo terapia, né? E se questionando, né? E Autoconhecimento também. Muito, assim, muito, me colocando nas situações. E uma coisa que a ciência atuarial me preparou foi para pensar no futuro, né? Porque a ciência atuarial, ela fala do quê? Né? Ela fala do cálculo de risco para o futuro. Então, qual é o risco de você chegar na sua aposentadoria? E se você chegar, quanto você quer ter de dinheiro lá na frente? Então, a ciência atuarial estuda muito do futuro, né? E dessas probabilidades todas. Então, de alguma forma, eu tinha aquilo. É uma junção. Então, junta meu curso lá atrás, junta toda a terapia, os livros que eu já li, o curso que eu tô fazendo agora, naquele momento, né? Falando de marketing digital, falando de curso online, e aí as ideias vão se construindo com essa conversa interna também. Luísa, e quando você decidiu, então, que você iria falar sobre relacionamento, você lidou com preconceito, com julgamento de família, amigos? Como é que foi essa questão para você? Então, os maiores julgamentos que eu tive que lidar eram com os meus próprios. Porque na minha cabeça passavam muitas coisas. Tipo, cara, mas nem namorado eu tenho. Como é que as pessoas vão me dar credibilidade? E o meu pai, o que ele vai falar quando o que sua filha faz, Haroldo? Ele vai falar, ela ensina a pegar homem na balada. Então, eu tinha muitas conversas internas que eu falava, cara, não vai dar certo. Imagina eu tendo que contar pro meu futuro namorado, que eu ainda não tenho, mas eu vou ter com certeza. Então, eu ensino as mulheres a conquistar homem, a seduzir, Como é que eu vou explicar isso? E esse cara, o que ele vai achar? Então, eu tive muitas questões internas. Quando eu falava com a família, o que vinha da família é, mas, peraí, E o curso que a gente pagou pra você? Foi à toa? Você vai deixar sua carreira? Sua carreira, que você ganha bem, que você é reconhecida. E naquele momento eu era muito reconhecida. Eu era conhecida, reconhecida. Eu recebia convites para trabalhar em outras empresas. Eu cheguei a ter uma conversa com o escritório que eu trabalhava para ser sócia de lá. Então, as coisas estavam acontecendo para mim. Na cabeça das pessoas, tipo, como é que você troca uma coisa que tá muito boa por uma coisa que você não sabe? Relacionamento na internet. Internet é para brincar, Luísa. Internet é hobby. Então, as pessoas falavam isso. Só que a minha família, né, a gente, quando é criança, é o quê? É cabeça dura. Mas depois, quando você fica adulto e a coisa funciona, não, é determinada. Persistente. Persistente, né? Sabe o que é, decidida. Então, naquelas alturas, a minha família é muito piadista, todo mundo muito engraçado e tudo. Todo mundo fazia piada disso, mas isso na família realmente não me abalava. O que mais me incomodava eram os meus próprios pensamentos do tipo assim, cara, você acredita em você ou não? Você vai nesse negócio ou não? Você bate no peito e segue ou não? Como é que é? E aí eu vi que não. E eu acho que essa é uma dor de muitos especialistas. Talvez quase todos passam por isso, né? Que é aquele medo de se expor e de achar que, será que eu sei o suficiente para ensinar? Né? Tem a síndrome do impostor, enfim. E quando você viu que você não batia no peito, como que foi esse processo até você bater no peito? Uai, você chama quem vai te ajudar. Porque eu não tenho medo desse negócio assim, É porque pra mim, o que te impede de ter sucesso são só duas coisas. Barreira mental e a barreira física. A mental é aquilo que você não consegue lidar. Às vezes você nem sabe que aquilo tá na sua cabeça porque tá no seu inconsciente. E aí, você sozinho provavelmente não vai conseguir lidar com isso. E eu tinha muita tranquilidade de... então, é o terapeuta? Não, o terapeuta não tá me ajudando. É quem mais? É um coach? É um curso online? É uma palestra? Mas essa palestra ajudou um pouquinho? Tem outra palestra? Eu nunca tive problema em ir atrás e vencer essas barreiras. Porque pra mim é muito claro, é como se eu enxergasse na minha frente uma corrida de obstáculos. Então, e tem lá esses obstáculos que talvez eu não esteja conseguindo pular.
ou passar, mas tem alguém que pode me levantar, me dar um pezinho ali, entendeu? Então eu nunca tive problema de buscar isso aí. Pra mim é muito fácil, tem um problema, resolve. Tem uma coisa que tá me pedindo, tira ela do caminho. Então, e as barreiras físicas pra mim são o quê? Eu não tenho espaço, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho curso, eu não tenho conhecimento. Isso aí você adquire, isso é muito fácil, porque isso você sabe o que é, essa barreira física. O problema maior tá na barreira mental. E aí, então, eu fui atrás nossa, eu fiz processos de coaching, sendo a coachee, né? Tendo o profissional me ajudando. E num dos processos, e é sempre assim, né? Qual o seu objetivo com isso aqui? Onde você quer chegar? Onde que isso vai te ajudar? Sei lá o que. As perguntas são as mesmas, né? E aí eu falei assim, olha, meu negócio é o seguinte, eu não quero fazer nada, eu sou coach também, eu não quero fazer nada desse negócio, dessas ferramentas aí, eu quero só que você fique me fazendo pergunta. Porque aí que você vai fazer pergunta, coach é bom de fazer pergunta certa, que vai ali na ferida, porque eu quero resolver esses meus julgamentos. E aí, assim foi. A gente fez 10, 12 sessões, sei lá. Só ele me fazendo pergunta. Ele falava assim... Aí ele fazia pergunta do tipo... Cara, ele era muito bom de fazer pergunta. E aí ele me fez umas perguntas do tipo assim... imagina que agora você tá, então, ensinando mulheres e tal, tal, tal. Por que você não tá lá? Por que você não consegue imaginar isso? Eu, nossa senhora, porque eu tô com vergonha do meu pai. Ah, porque eu tô com vergonha do meu... Aí eu comecei a namorar o Léo. E aí eu falava, gente, o que ele vai pensar e tal? Ah, não, porque eu tô com medo de falar com meu namorado. Aí eu tô com medo do meu namorado falando, não. E ele falava assim, mas e se seu namorado falasse pros amigos dele que a namorada dele ensina a mulher, não sei o que lá, como é que você tá se sentindo? Eu, não, peraí, não, porque não é bem isso. O que eu faço é outra coisa e tal. E aí eu fui resolvendo essas coisas na minha cabeça. Então, isso foi um grande passo que eu dei. É tirar esses julgamentos que eu tinha sobre mim mesma, né, que poderiam dar errado, ou que não eram legais, ou que eu não era boa o suficiente. Foi um grande passo. Nossa, que incrível. E você acredita que muito disso, porque você tem alguns talentos assim que dá muito pra perceber. Você tem uma comunicação eloquente, você fala muito bem, né? Você sabe encantar. Você acha que essas coisas você foi desenvolvendo ou para você conseguir construir uma audiência tão grande quanto a que você construiu, foi mais uma questão de estratégia e batalhar aquilo ou teve muita da coisa do seu talento natural? Eu concordo que eu tenho um talento para comunicação, Certo. mas foi muito desenvolvido. Eu acredito que a gente pode desenvolver qualquer habilidade. Algumas a gente vai conseguir desenvolver com mais velocidade do que outras. No meu caso, desenvolver comunicação é muito fácil, porque eu tenho essa predisposição para... Né? Diferentemente de jogar tênis. Se eu for jogar tênis, eu posso desenvolver essa habilidade? Posso, mas eu já sei, eu já tenho conhecimento por toda a minha história de que eu não sou boa com esportes. Eu nem gosto, eu nem amo esse negócio. Comunicação, além de eu gostar e amar, eu tenho uma predisposição para isso. Então, eu posso desenvolver as duas coisas, mas talvez jogar tênis eu leve muito mais tempo e seja uma energia muito maior para mim. Então, a comunicação me ajudou. O fato de ter essa predisposição me ajudou a desenvolver ainda mais, mas é um processo diário. Se você pegar um vídeo meu de 2017, 2017 foi quando eu comecei a gravar vídeos, mas 2018 foi quando eu comecei a ter o canal no YouTube. Se você pegar um vídeo de 2018 e pegar um vídeo de hoje, pô, é completamente diferente, porque eu já gravei mais de 600 vídeos só pro canal. Mais de 1000 vídeos, sei lá, só pro canal, né? E outra, eu estudo esse negócio, então eu vou no vídeo das pessoas, eu vejo um trejeito, eu vejo uma mão, eu vejo uma mexida no cabelo, eu vejo uma piada, e eu pego tudo isso e eu trago pra mim. Então tem muito estudo por trás, sabe? Então tem alguma predisposição, mas teve muito estudo, e ainda tem. Luísa, conta um pouquinho pra gente como foi essa trajetória de começar do zero, assim, porque hoje você tem, né, as redes sociais com muitos seguidores, enfim, mas você começou do zero um dia, né? E como que foi esse processo, assim, de desenvolver essa audiência? Então, de construção, né, dessa audiência. Foi realmente do zero, porque quando eu decidi, então, que eu ia falar para mulheres solteiras, eu tinha um Instagram, que era o meu Instagram pessoal, e ali só tinha meus amigos, minha família, devia ter umas 800 pessoas ali, entre família e amigos,
né? E quando eu decidi falar sobre isso, eu já vinha estudando sobre marketing, eu já vinha estudando sobre internet, sobre curso online, mesmo sem ter um curso online. Então, eu estava fazendo o dever de casa ali. E eu já tinha, então, desenvolvido essa mentalidade de que é começar do zero mesmo. Você não precisa ter milhões de pessoas para você vir fazer uma venda, você precisa ter pessoas que querem aprender com você. E que eu ia ser a blogueirinha assim, e que eu ia colocar conteúdos que as pessoas que estavam ali não iam se interessar, e que elas iam sair, eu queria mais que elas saíssem mesmo, né? E quando eu comecei, então, no Instagram, eu tinha essas pessoas, e eu lembro que a minha primeira ação foi, eu vou fazer um e-book sobre sedução, sobre conquista, e quando eu chegar em 3.000 pessoas, eu libero esse e-book para todo mundo. Então, realmente era do zero. Né? E demorou, assim, vários meses para eu chegar em 3.000 pessoas ou 4.000, era um negócio assim. Olha que interessante, ela tinha um plano traçado, né? Uma meta ali, inicial. Tinha uma meta. E aí, isso aconteceu, eu cheguei nessas 3 ou 4.000 pessoas e eu ainda não tinha um curso online, eu tinha um e-book. E eu decidi, o Léo decidiu, né? Porque aí ele falou assim, então a gente vai lançar. O que exatamente? Ele, o seu curso. Mas o curso de quê? Ele falou, não sei. Você precisa criar, então, a estrutura desse curso, o que vai ter no módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, e eu faço todo o resto. Eu falei, nossa senhora, tá bom. E eu fui, então, estudar o que poderia ser, né? Qual é o primeiro passo? O que eu considero ser o primeiro passo para alguém que quer conquistar um relacionamento, né? E era para conquistar um relacionamento. Então, qual é o primeiro passo para isso? E o segundo passo, o que funcionou para mim? Porque eu tava namorando e era um namorado muito diferente de todos os outros que eu tinha conquistado. Então, o que mudou na minha cabeça, nas minhas ações para aquele resultado ser diferente, né? E eu coloquei isso em 4 módulos e eu falei, pronto, tô pronta, já sei o que são meus 4 primeiros módulos do curso. Aí o Léo falou, então tá bom, tá marcado, a gente vai fazer uma aula, né, ao vivo, você vai dar uma aula. Eu falei, então eu preciso de um conteúdo para essa aula. Ele falou, precisa. Fui lá, pensei, nossa, aqui pode ser um conteúdo muito incrível, que as pessoas falem, nossa, uau, valeu a pena estar aqui. Aí criei lá um conteúdo e eu queria que fosse algo realmente que tivesse a ver comigo, com esse fato de eu ser muito racional. Então, eu peguei muito das minhas características. Eu não peguei nada pronto, eu não peguei um livro, eu não traduzi um negócio dos Estados Unidos para cá. Eu peguei, cara, a minha forma de pensar e o que eu realmente acreditava. Eu acredito realmente que relacionamento, ele precisa ser mais racional do que tem sido normalmente, né? Então, eu queria trazer isso. E aí, eu falei pro Léo, tô pronta, tenho um conteúdo para uma aula. Ele falou, então tá bom, vai funcionar assim. A gente definiu ali a estratégia e ele falou, ao final dessa aula, você tem que falar para as pessoas que agora você tem um curso e que elas podem se inscrever nesse curso. Eu falei, tá bom, combinado. Treinei e tudo mais. E aí eu fui para esse dia dessa aula muito ansiosa, muito, muito empolgada e com o espumante geladinho esperando a gente na geladeira, porque a gente já tinha criado a mentalidade que a gente tinha que comemorar todas as nossas vitórias e que a nossa primeira venda era uma grande vitória. E aí, espumante geladinho esperando, eu fiz a aula, foi muito incrível, foi muito massa, eu tava muito orgulhosa, fiz a venda no final, não foi tão legal assim, não foi o meu uau, assim, mas eu tava orgulhosa, porque eu tinha dado aquele passo, né? E aí, quando eu falei, então, gente, tem um curso online, você pode se inscrever, aperta nesse link que tá aí, o Léo liberou o link lá no chat e tal, e eu fiquei esperando, e o Léo ficou esperando, e a gente não vendeu nada. Nada, assim, não apareceu nenhuma pessoa, ninguém clicou, e eu fiquei lá assim, alguém tem alguma dúvida? Pode tirar dúvida comigo? E nada, eu falei, nossa. E quantos alunos você tem hoje, Luísa? Hoje a gente tá batendo 10.000 alunas. Uau! 10.000 alunos. E quantas pessoas não desistiriam depois de um negócio, de uma situação dessa, né? Que você criou o lance todo. Pô, imagina, você tá num casal, né? Na situação de vocês, que vocês, os dois eram bem-sucedidos já numa coisa. Todo mundo falando, meu, para de inventar a moda. Aí vocês vão lá falando, não, vamos vencer essa barreira. Coloca o champanhe na geladeira pra esperar aquela primeira venda e não ver, assim. Como que vocês tiveram essa mentalidade de realmente ser determinados e persistir até dar certo? Então, porque, de novo, pra mim, é alguma coisa que
que não funcionou, é uma barreira. Nem te abalou, assim? Não, tipo, a nossa ideia era só o que a gente precisa fazer para fazer a primeira venda. Alguma coisa saiu errado, a gente seguiu tudo que foi indicado. A gente tinha os nossos mentores na época, a gente acredita muito nessa ideia de você ter, de você estudar a parada, de você, se você não tá conseguindo fazer sozinho, você ter alguém para te ajudar, sabe? Então a gente fez tudo que ensinaram pra gente, mas se a gente fez tudo que ensinaram e não funcionou, então tem alguma coisa que tá errada no processo. Então a gente precisava melhorar aquilo que não estava funcionando, só que a gente não sabia o que era, mas vamos tentar. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu dei o conteúdo, eu sou muito boa e tudo, mas eu nunca fiz uma venda online, né? E será que não foi isso que não ficou bom? Aí a gente reassistiu, falou, pô, não ficou bom, vamos melhorar isso? Vamos melhorar, vamos fazer mais uma aula? Vamos fazer mais uma aula. E então a nossa mentalidade era essa, a meta é fazer uma venda. O que precisa ser feito? Faça tudo o que precisa ser feito. E só para quando acontecer aquilo ali. Então, nossa mentalidade já estava muito preparada para isso. E eu acho que o sucesso, realmente o sucesso de um negócio, da vida, de tudo, de, sei lá, de alcançar o que você deseja, realmente está na mentalidade que você tem. A gente já tinha desenvolvido a mentalidade certa para isso. Ô, Luísa, e vamos aproveitar então que a gente vai falar aqui, né, com o especialista. Eu sei que tem muita gente que está assistindo que trabalha com o namorado ou com a namorada. Dá aí as dicas, né, para você preservar o relacionamento enquanto trabalha. Eu e o Léo, a gente tem um espaço para comunicação muito aberto. É sem julgamento, é com honestidade e é sem aquela coisa do tipo... Ele tem que perceber, ele tem que entender. Não, a gente não parte do princípio de que o outro já sabe, de que é óbvio, não. Então, a gente tem esse espaço para comunicação muito aberto, e sempre teve. E naquela época, a gente não tinha nenhum ano de namoro. A gente tinha 6 meses de namoro. Então, a gente já começou namorando virando sócio, né? Então, com 4 meses ali de namoro, a gente já estava fazendo negócio junto, né? Então, mas sempre com muito alinhamento de expectativa. Então, um ponto muito importante, alinhamento de expectativa. O que você espera desse lançamento? O que você espera desse curso online? O que você espera da gente trabalhando junto? Porque o que eu espero é isso, isso e aquilo. Beleza, e o que a gente pode fazer para ficar bom para mim e para você? Para que isso atenda as duas pessoas, se tá muito diferente, se tá muito gritante. Porque na maior parte das vezes, as coisas que a gente vai fazer, uma viagem, um negócio, um lançamento, uma empresa, dá para atender todo mundo. Dificilmente o negócio é muito divergente. Se for muito divergente, as duas pessoas têm que ceder para chegar em algo que seja comum para os dois e bom para os dois. Né? Porque todo mundo tem que estar atendido, sendo atendido em casa, no relacionamento, no negócio, no trabalho, em tudo. Se não for bom para os dois, não faz sentido, porque não fica sustentável, logo acaba. Então a gente tinha esse espaço para comunicação, a gente alinhava e alinha até hoje, né, a expectativa. Um ponto, por exemplo, aqui hoje já deu problema com a gente. Mas o que a gente faz? A gente conversa, a gente não guarda, a gente não... Porque o Léo, para ele é muito importante pontualidade, é muito importante. E para mim, não, eu sou comunicadora, zero importância. 11 horas para mim é 11 e pouco, 10 para as 11, tudo tá dentro de 11 horas. Pro Léo, não, 11 horas é 11 horas. Mas o que eu aprendi, depois que a gente teve filho, é que eu preciso alinhar com as pessoas quando eu marco horário, que 11 horas é mais ou menos 11, é por 11, ali. 10, 11, 15, mais ou menos. Porque pode ser que atrase, pode ser que a bebê precise de mim, na hora de sair, uma fralda, um choro, né, um mamá e tal. Mas eu não tinha falado isso com o Léo. Isso eu já faço com as pessoas quando eu marco horário. Mas a gente ainda não tinha tido essa questão de marcar os dois juntos. Aí o que aconteceu aqui? Eu queria esperar o Rafa chegar, que tá filmando a gente. O Léo queria subir, aí fica aquele negócio, eu vou subir. Não, lindo, espera, porque eu quero que o Rafa filme a gente aqui embaixo. Não, mas é porque a gente marcou o horário. Aí, sabe quando o negócio tá pronto pra dar uma briga?
Aí eu falei assim, ô lindo, uma coisa que eu não te falei é que o que eu tenho feito, assim, depois que a Lara nasceu, é falar para as pessoas, quando eu marcar o horário, que é mais ou menos esse horário, que tem muita chance de eu atrasar, inclusive, porque pode acontecer alguma coisa. Então, vamos combinar que na próxima vez, faz o seguinte, vamos subir, porque realmente eu sei que é importante para você o horário, vamos subir e tal. Eu faço os takes com o Rafa aqui embaixo depois. Mas vamos combinar que nas próximas vezes, se você marcar um horário com alguém, você avisa que a gente pode atrasar? Então, esse alinhamento, ele existe, se não existiu antes, ele vai existir depois com a gente, sempre. Então, isso dificilmente dá uma briga entre a gente. Quanta maturidade, hein? Conversa, né? Diálogo. Autoconhecimento também, de perceber, poxa, isso é importante pro Léo, ele não tá fazendo sacanagem comigo, e eu também não tô fazendo sacanagem com ele, né? São só estilos diferentes. Ah, tudo bem, o Vinhas e a Ellen vão esperar 10 minutos. A gente é de casa. Tá tudo bem. Se eles acharem ruim, eles reclamam comigo, entendeu? Pro Léo, não. Horário é horário. Não tá certo, não tem certo, não tem errado. Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante e ter conversas que resolvem e não conversas que geram briga. Então, isso pra gente... O que é uma conversa que gera briga? Aquela conversa do julgamento, de você não viu isso, você não sei o que. Você sempre atrasa. O Léo poderia ter tranquilamente. Você sempre atrasa. É sempre assim. Nunca dá certo marcar com você. Essas conversas que têm palavras extremistas, do sempre, nunca, toda vez, isso já é um problema. A outra coisa é achar que o outro tá de sacanagem. A gente parte do princípio de que a gente é um time. Se a gente é um time, eu não tô fazendo contra ele. E nem ele contra mim. Então, chegou aqui, eu quero ficar lá embaixo, o Léo quer subir. Peraí, a gente tá lutando pela mesma coisa. A gente tá jogando pra fazer gol no mesmo buraco lá, coisa lá. Então, por que tá acontecendo aqui agora? É só porque ele quer uma coisa diferente de mim. E eu não tô certa, nem ele tá certo. São só coisas diferentes. Então, a conversa que gera briga é aquela que você já parte do princípio de que, lá, tá vendo? Ele tá fazendo de novo. Lá. Tá vendo? Então, você parte do princípio que o outro quer te sacanear. Isso não é verdade. Num relacionamento que você escolheu essa pessoa pra estar com você, isso não é verdade. Vocês jogam no mesmo time. Então, a gente tem que ser... E às vezes tem que lembrar. A gente tem que lembrar o parceiro. Aqui, a gente tá buscando a mesma coisa, tá? Eu não tô contra você. Lembra, eu não tô contra você. Então, às vezes, se lembrar disso também funciona. Luísa, se uma pessoa que tá entrando, assim, que tá passando por um momento parecido com o que você tava antes, tá eventualmente numa transição de carreira ou quer começar a construir audiência na internet, com tudo que você sabe hoje, o que você indicaria pra essa pessoa fazer? Cara, não parar de jeito nenhum e fazer qualquer coisa. Sabe por quê? Quando você tá fazendo qualquer coisa, você tá numa estrada, você tá num caminho. Você pode corrigir a rota, você pode mudar de coisa, você pode melhorar aquela coisa. Mas se você não tá em caminho nenhum, se você não tá fazendo nada, como é que você vai melhorar? Como é que você vai mudar? Como é que você vai fazer diferente? Como é que você vai fazer melhor? Não tem como. Então, mesmo hoje que a gente tem uma audiência grande, que a gente já tem os nossos cursos online, que a gente tem quase 10 mil alunas, mesmo hoje a gente tem dúvidas sobre o próximo passo, a próxima coisa, né? E a gente também quer fazer mais. Pô, como eu posso atender mais e melhor a minha audiência? Eu não tenho essa resposta, mesmo tendo audiência, mesmo tendo o curso e tudo mais. E nem por isso eu paro de fazer o que eu já tô fazendo. A gente continua fazendo, mas buscando respostas, e buscando curso, e buscando uma pessoa, e conversando com uma pessoa que tá fazendo alguma coisa legal, que a gente viu, e cada vez, até tava falando pro Léo, hoje mesmo, mais cedo, eu mandei uma mensagem pra uma pessoa da minha equipe, e eu falei assim, ela falou assim, e aí, vamos pra nossa reunião? Eu falei, não vai ter reunião, deixa eu te contar por quê, porque eu mudei toda a ideia, mas eu prometo que agora a gente vai executar esta nova ideia, porque ideias surgem a todo momento, mas a gente precisa seguir em uma, né? E eu falei pra ela, a gente vai seguir nessa ideia, e agora a gente vai nessa ideia, que é uma coisa nova. Se a gente não fizer nada, não tem como melhorar. Não tem, então, vamos seguir numa ideia. Se a gente precisar mudar essa ideia, mudar essa rota, a gente muda. Mas se a gente não fizer nada, não vai ter o que mudar. Não vai ter que... Então, eu acho que a grande coisa que eu percebo, minha e do Léo, é que a gente, mesmo sem ter a resposta certa, mesmo sem ter a melhor coisa, mesmo sem ter a melhor estrutura, mesmo sem ter muito dinheiro, a gente
nunca parou, a gente nunca deixou de fazer alguma coisa. E mesmo em dúvida, mas será que é isso mesmo? Será que a gente faz esse? Será que os 4 módulos do meu curso são esse mesmo? Mas será que essa é a melhor aula que eu posso dar? E apesar de todas as dúvidas, a gente sempre fez, a gente nunca parou. Que legal. Tá em movimento. E você comentou que desde o começo você procurou ter mentores para guiar a sua jornada. E eu queria que você contasse um pouco como que essas mentorias transformaram o seu negócio. A gente acredita o nosso sucesso ao fato da gente ter tido mentores desde sempre. 2015, quando eu tive essa primeira ideia de, nossa, eu vou trabalhar com internet, mas o que eu vou vender na internet? Foi meados de 2015. Janeiro de 2016, eu contratei um mentor. Eu nem namorava o Léo ainda. E ele falava assim, e qual o seu curso? Porque para entrar na minha mentoria precisa de um curso. Eu falei, não, eu não tenho o curso. Não, mas eu tenho uma ideia. A ideia é muito boa. Olha só a minha ideia. E convencer esse cara de me deixar entrar na mentoria dele foi um processo, porque ele tinha lá os pré-requisitos e tal, e ele me deu uma meta, olha, então beleza, eu vou te aceitar na minha mentoria, mas você vai ter que lançar um curso até tal data. E eu cumpri aquela data, lancei um curso, não era o meu curso ainda, eu fazia o que o Léo faz comigo, né? Então eu era os bastidores de uma outra pessoa, eu lançava. Foi estrategista. Eu lançava uma especialista também sobre relacionamento para mulheres casadas, mas eu era lançadora, eu era os bastidores ali. E isso fez total diferença no negócio. Primeiro porque ali dentro, naquelas mentorias, eu ouvia coisas que eu não estava vivendo ainda, mas eu falava, eu vou viver isso. E aí, teve uma pergunta, eu lembro direitinho uma pergunta que ele fez uma vez, ele falou assim, todo mundo fica querendo aí fazer múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos... Mas se tivesse 1 milhão de reais na sua conta agora, o que você fazia com isso? Gente, eu fui no banheiro fazer xixi, porque eu não consegui nem pensar nessa possibilidade. E aí, quando eu tava no banheiro, eu pensei assim, que louco, né? Eu tô fugindo da pergunta, porque eu acho que eu tô tão pouco preparada para isso, que eu não consegui ficar lá para ouvir e pensar sobre a pergunta, e eu fui no banheiro. Isso é autoconhecimento, né? Olha só. Eu voltei para dentro da sala e eu falei, cara, eu não tenho essa resposta, mas eu vou ter. Eu vou ter. Eu não só vou ter a resposta, como eu vou ter esse 1 milhão de reais na minha conta um dia. E então eu ouvia coisas que eu percebi que, cara, a minha mentalidade nem está preparada para isso. Então foi muito importante para preparar essa mentalidade. E até hoje, quando a gente participa das nossas mentorias, às vezes eu vejo pessoas falando de 8 dígitos. Isso não é a minha realidade ainda. Né? Mas vai ser. E eu acho muito bom ouvir isso, porque prepara a minha cabeça para aquilo que eu vou viver. E então, em termos de mentalidade, foi fundamental, porque foi isso que foi preparando a gente para ter hater, para fazer a primeira venda, para vender, para comemorar essa primeira venda. Porque depois daquilo que eu falei que eu não fiz nenhuma venda, a gente insistiu, fez mais uma aula, eu melhorei a minha forma de vender, fiz mais uma aula, melhorei de novo a minha forma de vender. E aí a gente fez a nossa primeira venda, estouramos aquele espumante que talvez tenha sido mais caro do que a venda, né? Mas porque a gente estava com a mentalidade preparada. E então, preparou minha mentalidade e outra, dava os próximos passos pra gente. Eu lembro direitinho quando a gente foi fazer essa primeira forma de vender, né? Esse primeiro curso, a gente chegou e falou assim, então beleza, a gente decidiu e essa vai ser a data. Ele falou pra gente assim, por que era março? Por que março e não fevereiro? Isso era janeiro. Eu falei, porque fevereiro, nós estamos em janeiro, fevereiro é mês que vem, é tipo daqui 2 semanas. Ele falou, exatamente, por que não? Então, o mentor é aquela pessoa que vive o que você quer viver, que sabe te dar os próximos passos, que vai te levantar quando você escorregar daquele degrau ali, daquele quando você cair num buraco. Então, cara, é todo um suporte. Eu fico imaginando assim, é como se a gente estivesse na escadinha, o mentor tá lá, nos degraus acima, a gente tá aqui embaixo e ele tá puxando a gente. E a gente tá puxando os nossos alunos. Ele vai te dar metas, ele vai te dar próximos passos, ele vai preparar sua mentalidade, ele vai te puxar quando você cair, ele vai te... Nossa, não sei nem explicar. Então, pra gente é muito importante, muito, muito importante. Que legal. E a gente tem até hoje, não foi só no começo, né? Até hoje a gente tem os nossos mentores, né, Vinhas? Foi sempre uma alegria, assim, estar com vocês. Sempre é ótimo.
Não, e assim, a Luísa está falando da Craft, que é um grupo de mentoria que eu tenho, das pessoas que já estão num nível bem mais avançado. E pensando nisso, nesse começo assim que a Luísa passou, porque tem muita gente que hoje em dia, por exemplo, um produto que nem a Craft custa 80 mil reais, é muito difícil de uma pessoa pagar um valor desse. Aí eu e a Ellen, a gente decidiu juntos criar uma mentoria que é muito mais acessível para as pessoas que às vezes estão nesses primeiros passos, buscando faturar seus primeiros 100 mil reais, que se chama Egrativer. A gente abre ela algumas vezes por ano. Se você quiser ficar sabendo, entra no nosso site, eu vou deixar o link aqui na descrição, www.egrativer.com.br. E agora vamos fechar aqui essa entrevista com uma pergunta sobre construção de audiência, porque a Luísa soube construir audiência como pouquíssimas pessoas no Brasil. Isso mesmo. Luísa, fala pra gente a sua rotina de conteúdo, de gravação de conteúdo. Só que eu queria que você contasse os 2 momentos. Antes de ser mãe e depois de ser mãe. Eita, Giovana. Vamos lá. Quando a gente começou, em 2017, eu e o Léo trabalhávamos em outras empresas, né? Normal. E naquele momento a gente decidiu focar numa coisa só, que foi o Instagram. Então a gente começou só com o Instagram. E quando foi 2000, aí o que acontecia? Eu fazia os posts, escrevia e tudo mais, e a gente fazia com que a gente sempre teve essa mentalidade. O que a gente tem agora? Vamos fazer o melhor que a gente pode. Com aquilo que a gente tem. Com aquilo que a gente tem. A gente tinha essa mentalidade, que a gente pegou o quê? Nas mentorias, né? E, então, tudo isso, cara, a gente nunca pensaria sobre isso, né? Se não fosse alguém mais experiente que já passou pelo que a gente estava passando. Então, com essa mentalidade e com o tempo que a gente tinha, o que eu fazia? Eu escrevia textos e eu tinha uma pessoa que ela fazia para mim as artes bem assim, ó, do jeito que dá, porque, né, era o que a gente tinha no momento. Então, ela fazia essas artes e estão lá no meu Instagram. Quem quiser ver lá 2017, tá lá. Vai ver quantas publicações tem no Instagram da Luísa. Aposto que são milhares. Tem. Aí, beleza. Quando foi 2018, eu falei pro Léo assim, tá na hora de... O Léo falou pra mim, era sempre o Léo me puxando, né? Eu falava, meu Deus do céu, eu não vou dar conta, Senhor. E aí o Léo falava assim, tá na hora de a gente começar com o canal do YouTube. E eu falava, nossa, mas que hora que eu vou gravar, Senhor? Aí a gente começou com o canal do YouTube e eu gravava, cara, naquele começo... Cara, eu sempre gravei assim, ó, no dia que dava, que eu ligava a câmera, via um conteúdo na cabeça, eu ligava o celular e gravava, era meio que sem muita rotina, porque, querendo ou não, eu ainda dedicava tempo para aquele emprego que eu tava, até que eu pedi demissão. Quando eu pedi demissão, o Léo, então, definiu que a gente ia gravar todos os dias, a gente ia ter vídeo todos os dias no canal do YouTube. Eu falei, cara, aí agora lascou, né? Como é que eu vou fazer isso? Então eu gravava todos os dias. Eu não tinha ainda essa forma de gravar, de sentar e gravar otimizar, 5, 10. Não tinha isso. Cara, e tinha poucas pessoas que estavam fazendo vídeo todos os dias no canal. Então não tinha nem com quem, pra quem eu ia perguntar isso? Tinha muito pouca gente. Eu, na verdade, só conhecia uma pessoa, então eu comecei a trocar com essa pessoa e tal. E o Ítalo Ventura ajudou a gente muito na época. Eu e o Ítalo, a gente começou na mesma época. Então, quando a gente começou... O Ítalo é demais, meu. Era só nós dois falando de relacionamento. E a gente começou junto. Então, eu fazia uma coisa, o Ítalo ia lá e falava assim, cara, adorei que você fez isso, vou fazer também. Aí o Ítalo fazia uma coisa, eu falava, Ítalo, não acredito que você fez isso, agora vou ter que fazer também. Então, a gente ficava muito nessa ajuda. E a gente se ajudou muito lá atrás, porque éramos os únicos falando de relacionamento e construindo tudo isso, né? Com curso online e tudo mais. Então, a gente trocava muitas informações. Essa coisa de trocar faz muita diferença, né? Inclusive, foi o Ítalo que me apresentou pra vocês, né? Levou vocês lá pra Craft e tal. Ele botou uma pilha pra vocês entrarem. Ele ficou muito tempo falando de você e a gente, nossa, Ítalo, a gente não consegue fazer mais nada, calma, não dá. E ele, não, mas você tem que conhecer o Vinhas e tal, não sei o quê. Até que a gente foi num evento, sei lá o quê, ele falou, não, peraí que vai ter que ser agora. E a gente falou, então vamos aplicar, porque se a gente for parar pra pensar, a gente não vai fazer esse treino caber na rotina e tal, então vamos... Foi essa realmente... coisa dos amigos, assim, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm assim, mas o fulano é meu concorrente. Né? Eu e o Ítalo, a gente nunca se viu como concorrente. Então, isso que é legal, assim. A gente sempre se viu como parceiro. Parceiros de jornada.
Tá, mas volta pra rotina. Isso. Aí, o que acontece? O Ítalo... Aí, foi isso. O Ítalo entrou em contato com a gente e falou, cara, tô fazendo vídeo todo dia pro canal, vocês têm que fazer. Eu falei, vocês têm não? Não dou conta não. Ah, mas vocês não têm não. Aí o Léo falou, tem sim, a gente vai fazer. E aí o Ítalo começou a ajudar a gente nisso. Não, faz assim, faz assado, que eu não lembro exatamente como. Só que tava muito puxado pra mim. E teve uma época que eu realmente estava gravando todos os dias. E eu mandava pro editor todos os dias um vídeo. Tava muito puxado. Aí, e a gente só tinha uma pessoa na nossa equipe. Era eu e o Léo e uma pessoa. Que era o editor. Não, o editor era terceirizado. Uma pessoa que era dentro, que era disponível pra gente. Aí a gente contratou mais pessoas. A gente contratou mais 2 pessoas pro time. E fomos viajar pela Europa. Viver o sonho do marketing digital. O sonho do trabalho 4 horas por semana. Foi mais ou menos. Eu sei que, enfim, a gente com essas 2 pessoas, eu comecei a conseguir scriptar vídeos. Eu consegui ter mais tempo. Mais tempo não, né? Porque o tempo é o mesmo. Na verdade, eu consegui priorizar os vídeos do YouTube. Eu defini que isso, então, seria uma prioridade e comecei a scriptar vídeos. Fazer tópicos, né? Scriptar não, porque eu nunca trabalhei com script. Mas ter os tópicos para os vídeos. E aí eu comecei, então, a fazer o quê? Tirar um dia da semana para gravar vários vídeos. E a outra coisa que a gente fez foi usar os vídeos das mentorias e das aulas que eu dava para as alunas como parte do editorial, né? Então, o editorial ele era composto por a maior parte dos vídeos que eu gravava diretamente para o YouTube e vídeos que o editor extraía ali das minhas aulas. E isso funcionou muito bem por muito tempo e tal. Por muito tempo eu não tive script, era eu, deu ideia, não sei o que lá. E eu fui vendo que não estava funcionando para mim. O vídeo ficava, às vezes, longo, às vezes muito repetitivo e não estava legal, eu não estava gostando mais disso. Até que a gente trouxe uma pessoa para a equipe, que essa pessoa ia me acompanhar nas gravações. Isso foi sensacional. Então, para que não deixasse... A grande Mari. Mari Toledo. Sempre vejo lá no seu vídeo. Você, Mari Toledo, manda a pergunta. Mari Toledo. Nossa, e aí foi muito legal, porque a Mari, como ela foi aluna do curso, ela adora esse assunto de relacionamento também, ela estuda isso, ela entende muito bem a minha missão. A Mari, ela é a pessoa que entende como eu penso, e ela consegue antecipar o que eu falaria. Então, ela consegue trazer uma coisa dentro da minha piada, dentro do que eu falaria e tal. Então, eu comecei a gravar os vídeos com o acompanhamento da Mari, e a gente juntas foi criando alguns quadros, a equipe foi sugerindo também, porque aí a equipe foi crescendo, foi sugerindo quadros novos, e a gente foi tendo várias ideias, e aí a gente construiu, então, um editorial, que é composto por um vídeo de o que fazer quando, um dia da semana, aí tem um vídeo de perguntas e respostas, aí tem um vídeo que eu gravo uma temática de dor, né, ou de desejo diretamente para o YouTube, então hoje a gente vai falar da situação tal. E os vídeos extraídos de aulas também para compor ali o editorial. E isso também funcionou muito bem. Antes da Lara nascer, a gente fez, inclusive preparando para o nascimento da Lara, a gente fez uma quantidade de vídeos ali, de forma que eu ficasse 2 meses sem gravar, depois que ela nascesse e tal. Então isso funcionou muito bem, ter a Mari na equipe. Aí a Lara nasceu, e aí passaram os 2 meses de vida dela, e eu voltei a trabalhar. E aí, aquele esquema que eu fazia antes de pegar uma quinta-feira, que eu gravava às quintas-feiras, eu gravava quinta-feira, eu gravava 10 vídeos, 7 vídeos e tal, e ficava com estoque, já que parte dos vídeos, parte do editorial do YouTube era composto também por vídeos de mentoria, né? Depois que a Lara nasceu, isso já começou a não funcionar, porque tirar um dia só pra você sentar e gravar direto, já não dá, porque você para pra mamar, você para pra não sei o que lá, você nananana. Então, eu comecei a tirar 2 dias, quinta e sexta-feira, para gravar vídeo pro YouTube. E o que a gente fez, outra coisa que a gente fez, é mudar o editorial, ter menos vídeos em que eu gravo diretamente pro YouTube e mais vídeos extraídos de aulas e mentorias. E com isso trouxe mais fôlego para mim também. Só que o YouTube, ele nunca foi o nosso carro-chefe, porque eu gosto mais de trabalhar com Instagram. Então, o que a gente faz? O meu foco maior é Instagram. Eu me dedico mais tempo a pensar em conteúdos de Instagram do que de YouTube.
Hoje, como ficou no automático ali, gravar para o YouTube para mim é no automático, eu já sei qual é o quadro, eu vejo muitos vídeos no YouTube para eu aprender sobre piadas que eu posso fazer, trejeitos que eu posso ter, apresentações que eu posso começar ali, então eu trouxe isso para o modo automático. E do YouTube, a gente gera conteúdos para o Instagram e também para o TikTok. Então, acaba que o YouTube é uma fonte grande para a gente de conteúdos, mas o nosso foco maior ainda é Instagram. E você falou que você tem essa preparação, né? De assistir outros vídeos, de trazer, de fazer essa pesquisa. Isso na sua rotina, existe um dia específico também? Como é que você coloca? Não, isso é assim. Você vai no banheiro fazer xixi, você põe um vídeo ali pra rodar, entendeu? Você vai escovar o dente, você vai tomar banho, aí você prega vai o celular encaixando ali no... Isso é no... Porque o que eu percebo é que agora, nesse momento que a Lara ainda é pequena, ela é minha prioridade. Então, as outras coisas eu faço no momento que ela tá dormindo. Eu tenho ajuda em casa, né? Mas ainda assim, eu tô muito presente na rotina dela. Então, eu encaixo as coisas e, gente, é dentro do que eu consigo, é dentro do que eu dou conta. Eu poderia estar fazendo muito mais coisas se a Lara não existisse? Poderia, mas não foi o que eu escolhi. Eu escolhi ter a Lara. Então, eu tô tranquila com o fato de que eu produzo menos hoje, de que o YouTube poderia estar me dando muito mais dinheiro se eu gravasse diretamente para ele, mas eu tô ok com as escolhas que eu faço, sabe? Acho que isso traz muita leveza também. Show de bola, Luísa. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Grativer. É o nosso primeiro dia de gravação. A gente está muito feliz de receber você. Obrigada, Luísa. Sucesso cada vez mais, tá? E eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar aqui sobre isso e tomara que as pessoas se inspirem nisso aí e construam o negócio delas, né? Então é isso. Show de bola. Brigadão e tamo junto. Tamo junto.